Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Parla Rápido e hoje a gente começa com uma notícia que deu o que falar na última semana. O Congresso Nacional aprovou o aumento do fundão eleitoral, aquele recurso para a campanha política que a gente já combate há bastante tempo. E eles não só aumentaram, como triplicaram o valor para 5,7 bilhões de reais só para a campanha de 2022. É diferente do fundo partidário, tá? O fundo eleitoral é só para a campanha política. E aí, depois de muita tentativa lá do Partido Novo para tirar esse aumento do fundão da LDO, a gente não conseguiu vencer essa parte e o Congresso aprovou o aumento. Aí o presidente Bolsonaro disse que ia vetar integralmente, se criou um grande movimento para ele vetar, e aí estava todo mundo tranquilo esperando que ia ser vetado. Só que, na última semana, ele disse que não vai mais vetar e que ele tem a obrigação de sancionar pelo menos os 4 bilhões do fundo eleitoral, o que não é verdade, já que tem um parecer lá da própria Câmara dos Deputados dizendo que ele pode aprovar um fundão de só 800 milhões de reais. Só. Enfim, o presidente pode muito bem sancionar somente os 800 milhões e não todo esse aumento absurdo aí para depois ficar pagando com os nossos impostos santinho, jingle para ficar lá buzinando no nosso ouvido e todo esse tipo de custo de campanha eleitoral que não pode ser financiado por nós. E falando em reduzir, algo que poderia muito bem ser reduzido é todo esse poder do Congresso Nacional concentrado em Brasília. O Brasil, em tese, é uma federação que diria para descentralizar as decisões, para os estados terem mais autonomia, os municípios terem mais autonomia, mas, infelizmente, na prática, tudo é muito centralizado em Brasília e lá estão todas as competências legislativas que se pode imaginar. E, inclusive, esse é um tema que veio como sugestão na caixinha de perguntas do Instagram para falar sobre a tal da PEC do Pacto Federativo, que é o que a gente está tentando fazer agora para mudar todo esse cenário de centralização lá em Brasília. E eu propus aqui na Assembleia uma proposta aí que está surgindo em nível nacional, que as assembleias estão se mobilizando para que nós mudemos o Pacto Federativo. Isso tem que ser aprovado por 14 assembleias legislativas ao longo do país, está sendo liderado aí pelo deputado Bruno Souza, de Santa Catarina, e a gente está tentando fazer uma emenda à Constituição Federal, para tentar descentralizar um pouco mais e ter mais autonomia para os estados e municípios. E falando em estados e descentralização, um grande fato aconteceu aqui no Rio Grande do Sul na última semana que vale nota aqui no Parla Rápido. Há muito tempo a gente espera a duplicação da RS 287 e isso vai finalmente sair do papel. O governador Eduardo Leite assinou o contrato da concessão da rodovia, que é a primeira a ser concedida para iniciativa privada. O responsável agora pela administração vai ser o Grupo Sacir, que é uma empresa espanhola, e vai fazer a duplicação da estrada. Vão ser mais de 200 quilômetros duplicados da rodovia, sendo que 2,7 bilhões de reais vão ter que ser investidos e desses 2,7, 1 bilhão só nos primeiros 10 anos. É uma grande notícia para quem pega essa rodovia. Eu, incluso, estou toda hora pegando a 287 para ir para Santa Maria e isso vai melhorar muito ali o fluxo da região. Agora, o que não causou nenhum impacto positivo na sociedade brasileira e mundial como um todo foi a questão da pandemia. Agora, felizmente, com o avanço da vacinação, a gente tem conseguido, parece que estamos entrando no começo do fim, parece que as coisas estão melhorando, o número de internados está reduzindo, mas muitas empresas sofreram muito durante esse período e agora estão cheias de dívidas, principalmente dívidas tributárias com o governo do estado. Pensando nisso e tentando evitar que essas empresas quebrem e demitam seus funcionários, eu protocolei aqui na Assembleia o Refis da Pandemia, que é uma tentativa de permitir o refinanciamento dessas dívidas, dessas empresas, nos próximos 100 meses, para que elas possam, primeiro, pagar e o governo conseguir receber esse recurso, e segundo, não quebrarem de vez por conta de todo o problema que aconteceu durante as restrições de atividade econômica, fechamento de comércios, enfim. A gente precisa manter essas empresas vivas e para isso que o Refis está aí, e é por isso que eu estou tentando fazer com que isso seja aprovado e vá adiante aqui no estado. Bom, essas foram as notícias da semana. A Assembleia Legislativa aqui está em recesso, então o trabalho aqui está um pouco mais devagar do que o normal, mas a gente segue trabalhando aqui e peço aí que todo mundo que queira acompanhar com mais detalhes as nossas atividades, manda uma mensagem no WhatsApp ou no Telegram que está aí na tela e acompanha que semana que vem a gente vai anunciar algumas mudanças aqui no Parla Rápido e eu espero que gostem disso que a gente está pensando para melhorar o quadro. Muito obrigado e um abraço. Agora partiu pegar a 287. Esburacado. Esburacado.